Sejam bem-vindos ao grupo ABC2, São Bernardo de Jundiaí, e nesse momento de oração com Efésios 6:13, nós estamos falando sobre as nossas batalhas. Então, o domínio da palavra e também buscar o conhecimento é o que nos vai trazer, não é o nosso não posicionamento que vai amenizar batalhas. Então, que nesse encontro cada um saiba que não viemos aqui para evitar discussões, mas entrar em batalhas onde nosso Deus, ele é dono de tudo, ele já batalhou por nós, só é o nosso posicionamento aqui. Então, é a respeito disso que hoje a gente vai tratar sobre o primeiro capítulo do Mente, Cérebros, Almas e Deuses. Mas antes de falar sobre o livro, temos uma visitante que vai participar também do nosso grupo. Então, como de hábito, no nosso grupo a gente se apresenta, fala da onde é, ou a área de formação, a área de interesse, né? E hoje, como está um tempo assim, quase chuvoso aqui em São Bernardo, que tipo de atividade gosta de fazer em tempos chuvosos? Então, é ver filme, é cozinhar, comer brigadeiro de panela. Então, vamos começar pelo Glauber, que aí vai rodando aqui, seguindo a orientação da minha tela. Glauber, pode abrir seu microfone, se quiser ligar a câmera, fica à vontade. Bom dia. Eu vou ligar a câmera que eu tô aqui na área, tá? E tem algumas coisas aqui. Meu nome é Glauber, sou de Itupeva, tenho 32 anos, sou formado em Engenharia de Controle e Automação. E o que eu gosto de fazer nos dias chuvosos, que nem hoje eu tenho que estudar, né? Fazer algumas coisas. E mais tarde eu vou fazer pão caseiro. Olha só, pão caseiro é sucesso. É aquele que já põe a manteiga. Aí, nossa, ó, para nossa reunião presencial, Glauber, seus talentos são Não, necessários. isso mesmo, pãozinho de fubá também é bom, assim, nossa, gostoso. Ótimo. Agora, Letícia, se quiser ligar a câmera, pode abrir seu áudio também, para falar a respeito de todas essas perguntas. Fique à vontade. Será que... Oi, bom dia. Vocês Bom estão dia. conseguindo me ouvir? Sim. Deu uma cortada para falar sobre o que gosto de fazer nos dias chuvosos e a formação, era isso? Qual que é seu nome? A gente já sabe, Letícia, da região onde você está, área de formação e de interesse, e isso, dias chuvosos. Ah, tá. Eu sou de Itupeva, né, do estado de São Paulo. Eu me formei em psicologia o ano passado e a minha área de atuação que eu prefiro, assim, tenho estudado para isso, é a psicanálise, mas com foco em crianças e adolescentes. E sobre dias chuvosos, eu gosto mais de ficar em casa. Geralmente eu fico com a minha família, a gente assiste um filme, alguma coisa, faz uma pipoca. A gente fica mais assim em casa. Ai, maravilha. Seja bem-vinda. Agora, nosso Paulo, o co-líder do nosso grupo. Bom dia, pessoal. Paulo, aqui de Jundiaí, é quase Itupeva, na verdade. Estou aqui no Medeiros. Se eu der um pulinho, eu pulo para outro bairro, que é o último bairro de Itupeva, que é muito pertinho aqui do Glauber e da Letícia. Marcar um café, hein, pessoal? Aí a gente arrasta de longe. Não tá tão longe assim, mas a gente tá pertinho aqui. Trazer a Renata para cá tomar um café. Eu faço o café, o Glauber faz o pão.
É, Glauber? Então, Sim, Paulo, foi. é. Então, Paulo Corrêa, aqui de Itupeva não, aqui de Jundiaí, do lado de Itupeva. Eu sou graduado em comunicação social. Eu estou me graduando em psicologia. Eu já realizei a pós-graduação em psicologia positiva e a área de interesse maior para mim hoje é atuar com a psicologia, o desenvolvimento humano, desenvolvimento de lideranças dentro de empresas, dentro de organizações e também estar aqui junto com vocês para a gente poder formar aí um grupo de pessoas, de amigos, que a gente possa crescer intelectualmente como cristãos, defendendo a nossa fé dentro do campo científico também. Maravilha. E eu sou Renata, eu moro em São Bernardo do Campo, São Bernardo da Borda do Campo. Eu acho tão legal falar essas palavras com tantos R's, porque reforça a minha identidade de batateira. Mas eu não sou nascida aqui, não, eu sou eu nasci em Guarulhos. Minha vida, nós fomos transitando em lugares de São Paulo. E a minha área de formação, eu sou formada em marketing, pós-graduada em neuromarketing, e atualmente eu estou fazendo pedagogia por conta de alguma das que eu me apaixonei por essa área e cada vez mais eu me apaixono, é algo que cresce assim de uma forma sobrenatural. E em dias chuvosos eu gosto de fazer um monte de nada, assim, me mover pouco. Gosto de ver um filme, sabe aquela tem um carteiro Jaiminho, do Chaves, que ele fala que é para evitar a fadiga. Essa sou eu em dias chuvosos. Eu olho e falo assim, dias chuvosos, eu vou evitar a fadiga, eu coloco as comidas próximos, chás, bolacha, e isso é maravilhoso. Mas, ao mesmo tempo, às vezes eu gosto de fazer coisas porque fica mais refrescante, então fazer exercício fica mais fácil de respirar. Então, depende muito do meu mood, assim, mas normalmente descansar, porque eu faço bastante coisa. Então, Letícia, você já conhecia a BC2? Não, eu não conhecia. Foi o Glauber que me apresentou. Ah, maravilha. Então, nós somos um grupo de cristãos na ciência. A ideia aqui, ela não é esgotar o conteúdo, onde é nosso lugar. É lógico que aqui a gente está de uma mesa virtual, mas é uma mesa onde a gente dialoga, onde nós, através dos nossos diálogos, das nossas pesquisas e das nossas leituras, nós possamos ter mais conhecimento da ciência, mas onde Cristo ele é o centro. Então, a ideia aqui não é defender placas e nem bandeiras de igreja, mas apenas aquele que é o nosso Senhor, né? Então, por que eu falo a respeito disso, né? Porque aqui é o momento onde a gente pode dialogar com ideias diferentes, falar, poxa, mas eu não vejo isso de uma forma, não vejo da mesma forma que vocês, e tá tudo bem, né? Então, aqui é um espaço onde se permeia o diálogo de diversas formas, mas a gente busca trazer a luz de Jesus. Essa é a principal função, que o centro de tudo é Jesus, né? E então, seja bem-vinda. Nós estamos com esse livro aqui, Mente, Cérebros, Almas e Deuses. Um dos motivos que nós selecionamos esse livro é que, independente de qual segmento, qual área que cada um atua, a psicologia, a psicologia ela vem sendo norteada
para diversas áreas. Então, quando a gente pensa sobre o currículo de um pedagogo, ele é todo baseado na psicologia. Quando nós pensamos a respeito de crenças das pessoas, estão todas entrelaçadas. Pode ser que nós não atuamos nessas áreas, assim como a Letícia, mas nós temos toda essa questão da psicologia em nossa vida. Então, nada melhor do que nós conhecermos sobre a questão da questão de como que funciona a luz da palavra, né? E trazer esse diálogo de construção sobre a fé, a mente, a psicologia, né? E que no final desse livro nós possamos estar mais enraizados em Jesus e mais preparados para diálogos na vida e também defendendo a nossa fé. É isso. Paulo, tem alguma coisa a acrescentar? Assim, hoje a gente está com esse livro, né? Mentes, Cérebros, Almas e Deuses. E hoje também é uma data muito importante, né? O mundo enfrentou no dia 11 de setembro, até tô com o meu boné aqui de Nova York, né? Enfrentou de forma global um impacto midiático, né? Que foi um terrorismo que foi realizado e foi veiculado de uma forma conjunta, né? Gerou tristeza no mundo inteiro de uma vez só. E isso tem um impacto muito grande, e aí entra um pouquinho da importância da gente olhar não só para esse dia, mas para a humanidade como cristãos, e a gente realmente se aprofundar nessa leitura de mentes, cérebros, almas e deuses, entendendo que a gente está, quando atuando dentro da nossa comunidade, dentro da nossa igreja, dentro da nossa cidade, e aqui a gente tem uma responsabilidade muito grande de trazer a verdade, né? Existem mentiras e interesses políticos e as pessoas manipulam através da psicologia também, com a psicologia social, e nós precisamos levar Cristo, precisamos levar a verdade, a revelação. A psicologia é uma ciência e a gente não olha para Deus pelo olhar da psicologia, a gente primeiro tem que olhar para a psicologia pelos olhos de Deus, porque ele é o centro, né? Ele é a verdade. E você estava falando sobre a gente se cingir, né, da palavra, sobre a verdade. E a Bíblia diz também para a gente não ter uma mente dobre, uma mente dividida. A gente tem que ter uma mente que sabe muito bem o que a gente quer. Então, em primeiro lugar, nós estamos aqui para adorar a Deus, e que a gente consiga, nesse dia, lembrar que é possível nós transformarmos o mundo, transformarmos pessoas para serem realmente livres e não escravas do mundo e da mentira e do engano, da morte, né? Que o inimigo veio para roubar, matar e destruir, mas Deus veio para dar vida e vida em abundância. E essa data Oi, Renata, deu uma ela é muito travadinha. importante, assim, porque quando a gente... deixa eu vir para cá, que às vezes meu quarto ele é um pouco bunker. Então, essa data ela é muito importante porque quando nós pensamos assim sobre falar como que é a memória, a gente usa basicamente onde você estava no 11 de setembro, né? Porque isso virou um marco mundial, é um marco onde nós utilizamos desse recurso para falar que a nossa memória ela está conectada às nossas emoções, né? Então é muito, eu sou muito honrada desse 11 de setembro nós estarmos aqui falando sobre Deus, que Deus ele vem trazendo uma nova página, né? Então uma nova escritura na vida das pessoas. E então, bora começar.
Letícia, qualquer dúvida, qualquer interação, fique à vontade, Glauber também, né? Então, o autor, o Malcolm Jeeves, ele pertenceu à sociedade real, né? Ele foi um dos... ele, para mim, eu ainda estou o conhecendo através desse nosso estudos. E uma das coisas que também eu gosto de frisar, como líder do grupo ABC2 e também falo pelo nosso co-líder, ambos, todo mundo que está aqui, não é uma posição onde nós temos um maior conhecimento a respeito, mas nós estamos aqui buscando conhecer. Então, pode ser que eu saiba um pouco mais ou menos, né? Nesse caso, é uma área que eu estou ainda explorando, né? Então, é um desafio para todo mundo, né? Então, às vezes a gente olha e fala assim, poxa, eu não posso falar, eu não posso dialogar, porque eu não estou nesse patamar. Então, é a parte, assim, de cada um tá aqui para trazer o seu conhecimento, as suas dúvidas, seus questionamentos, né? Então, voltando. E aí, Malcolm Jeeves, como eu disse, eu ainda estou conhecendo a respeito da obra dele, ele como cristão, estudioso, toda a bagagem que ele tem. E aí, no primeiro capítulo, ele aborda o que é psicologia e como devemos abordar. Então, quando a gente pensa sobre um currículo de psicologia, pelo menos esse é o que dentro a Letícia e Paulo pode nos dar maiores esclarecimentos, pelo menos dentro da parte do que eu tive de marketing e que eu estou tendo de pedagogia, o currículo da psicologia ela é dominada por alguns pensadores, como Freud, como Jung, dependendo da área de atuação, né? Então, temos Lacan, temos diversos pensadores, mas quando se fala sobre a psicologia, nesse meio acadêmico, teve um distanciamento entre a fé e fazer a psicologia, né? Porque a fé, ela entra para essas pessoas, ela entra num lugar misticismo e não fazer a ciência, né? Então, se vocês quiserem falar um pouco a respeito dessa questão do currículo. Ladies first, vou deixar a Letícia comentar. Eu já comento também, se a Letícia quiser, lógico, né? Então, realmente isso era uma coisa bem ambivalente, porque ao mesmo tempo que a psicologia, você tem até ali no código de ética que você precisa respeitar as religiões e todas as outras coisas, né, das pessoas, os professores, assim, eles eram bem contra a fé, sabe? Então, quando a gente ia ter alguma aula, principalmente quando tinha um cunho filosófico, era sempre em defesa das coisas que vão contra a nossa fé. E se tinha algum professor cristão ou algum que defendia, eles se calavam, sabe? Porque em 5 anos de psicologia eu nunca escutei alguém que falasse algo positivo. Tinha, sim, no meu curso de psicanálise, porque a psicanálise, embora no início ela critique bastante a religião em si, ao longo dos anos foi tendo essa consciência de que a religião é uma coisa importante para o sujeito, mas a importância que eles dão não é uma importância assim que a gente reconheça, sabe? Que a gente veja que eles dão assim uma prioridade. É mais tipo assim, já que a gente vai ter que engolir de alguma forma,
Então, vamos colocar aqui, sabe? De alguma forma. Mas se você for ver a base mesmo, e o que os professores falavam, o que a gente estudava, era bem distanciando a fé mesmo. Alguns até criticavam de uma forma bem direta, levando mesmo para essa área do misticismo, ou algo que as pessoas se apegavam, era uma coisa imaginária, sabe? Como se fosse assim um socorro que as pessoas criavam frente a um desamparo, mais na psicanálise, né? Mas nas outras áreas também, ela era bem desqualificada, a fé, sabe? Bem criticada. Legal, obrigado, Letícia. No meu caso, eu fui para a área de psicologia após fazer minha pós-graduação, né, em psicologia positiva. Foi justamente pelo amor ao próximo, foi por buscar entender mais o outro, a alma do outro, esses conflitos internos da alma. Eu ficava me questionando, né, como que, né, as pessoas conhecem Deus, Deus é a verdade, mas aí eu entendi que sem saúde mental, como que a pessoa pode dizer que tem saúde? Então a pessoa precisa ter saúde mental também para entender muitas coisas sobre a fé, entender muitas coisas sobre a vida e caminhar e compreender aquilo que você fala, por exemplo. E aí existem as necessidades básicas, enfim. Quando eu entrei na psicologia, eu percebi que realmente havia um conflito. Algumas pessoas perguntaram para mim se eu tinha me desviado, né? E aí eu fiquei, uau, né? Não sabia que era assim, né? Para algumas pessoas, né? Então eu senti um conflito tanto de pessoas cristãs, tanto de pessoas internas dentro da psicologia, porque algumas pessoas, alguns professores realmente tomavam um certo cuidado por saber de se tratar eu como um aluno cristão. E então, quando eu tirei a maior nota lá falando sobre socialismo, comunismo, marxismo, né, professora de psicologia social, deu a prova. Na hora que ela viu a nota, ela falou, uau, né, isso foi super bem, ela não esperava, né, que eu entendesse sobre aquilo. A ideia é estudar, realmente a gente entregar o que é pedido ali, mas isso não significa que a gente concorde com o que está sendo falado, né? E eu não concordo com muita coisa que está sendo ensinada. Eu comecei a ter conflitos ali, não internos com a minha fé, mas conflitos internos do tipo, gente, eu estou num momento em que as pessoas não enxergam Deus. Como que eles não enxergam Deus nisso que nós estamos estudando? É impossível. E aí eu entendi que eles têm a limitação deles e eu tenho talvez a minha em alguns outros aspectos. E aí eu fui estudar a respeito, procurar ajuda, e foi quando eu conheci a BC2. Eu conheci um artigo da BC2 e fiz uma leitura, abri um podcast, até um artigocast, coloquei aqui para o pessoal, porque a gente fez uma leitura, a Renata convidou a gente para fazer a leitura, né, desse artigo, Cristo, o Senhor da Psicologia. E nesse artigo eu percebi a complexidade que é o entendimento da religião para a própria psicologia pelo olhar de pessoas realmente fantásticas, que tinham mentes fantásticas, mas que viviam dentro de um conflito cultural, no meio austríaco, no meio alemão, tentando decifrar o que era aquele momento filosófico de entendimento da psicologia e da formação do pensamento científico da psicologia. Quando eu comecei a entender dentro do campo cristão também o aconselhamento cristão em conflito com a psicologia, não aceitando, e a psicologia também muitas vezes trazendo um conceito único e hoje muito multidisciplinar sobre diversas frentes da leitura psicológica, né, científica, seja pela terapia cognitivo-comportamental, né, pela Gestalt, pela psicanálise. E aí os cristãos, cada um buscando um maior entendimento e adequação
com aquilo que entende como sendo mais funcional para o seu entendimento, compreensão do mundo atual, com a sua revelação, logos e rema da palavra, para poder compartilhar para um mundo melhor. Eu saí desse conflito que eu estava após mergulhar no estudo e entendi que cada um, inclusive Freud, inclusive Skinner, eles são homens e passaram por momentos de conflitos em que eles, como a Renata começou falando, nós estamos aqui não para inibir as perguntas e também não estamos aqui para gerar dúvidas, mas para trazer perguntas, para trazer questões que não causem uma disfunção ou um momento em nós que gere desconforto ao ponto de a gente ficar confuso, mas é um desconforto saudável, de uma insatisfação de buscar mais revelação de Deus dentro do campo científico do qual ele criou. Então, quando eu entrei na psicologia, eu passei por esse momento de aprendizado, de descanso em Deus, e foi muito tranquilo e muito satisfatório encontrar a BC2, encontrar esse grupo e a gente poder traçar uma linha de estudos juntos aqui. E hoje eu só tenho a agradecer, porque tudo aquilo que a gente está fazendo tem contribuído muito para a minha jornada como cristão e como cristão que cumpre um propósito que é servir as pessoas, servir a Deus e ser relevante. Não, e esse negócio que você falou a respeito, até na página 20, o autor ele fala sobre como, até mesmo na sua comunidade cristã, as pessoas elas observam a psicologia como, aí ele coloca aqui, o Ben, né? Letícia, se você não estiver acompanhando com o livro, depois a gente pode, caso você queira, eu posso fazer depois como é o nome? Escanear para você, até você, se você quiser adquirir, né, para continuar os estudos com a gente, né? Então, aqui na página 20, o autor fala a respeito. Infelizmente, alguns cristãos encaram a psicologia como arqui-inimiga da fé, uma visão reforçada, talvez, por pesquisas de acadêmicos americanos que mostram professores universitários de psicologia são grupo menos religiosos. Diante do tratamento que a mídia dá alguns avanços na psicologia, entendendo as preocupações de seus pais. Então, essa questão, assim, que a psicologia, para alguns cristãos, ela é vista como um lugar, assim, de falta de fé. Então, a pessoa que procura um psicólogo, ela tem menos fé em Deus, né? Então, tem algumas crenças, não vou listar essas crenças nesse momento, mas que o olhar da psicologia, ela é mal vista na comunidade cristã e também na comunidade dos psicólogos. Então, quando você se posiciona como alguém de fé, é alguém que leva um amuletinho, onde acredita em misticismo. E isso é algo que, através da nossa busca do conhecimento, a autoridade e a autoridade no assunto, a autoridade de vida é o que vai nos dar relevância, né? É lógico que, como comecei com Efésios, nós temos que estar prontos para a batalha, né? Então, é a forma como que a gente faz. E eu não sei se vocês já leram o texto que é As 12 Camadas da Personalidade e as formas próprio sofrimento do Olavo de Carvalho. Eu sei que ele é um autor bem polêmico. Eu vou compartilhar com vocês no grupo. Ele é um autor bem polêmico, mas assim, isso é uma forma como eu, Renata, eu enxergo os meus estudos.
uma voz como do Olavo, que eu observo, eu falo assim, tem conexão, né? Eu consigo compreender essa visão, eu dou a voz, mas eu não olho e falo assim, esse daqui é a respostas de tudo, aceitei. Não, eu busco conhecer mais. Então, o que o Olavo de Carvalho ele fala? Que existe camadas, e cada camada ele coloca a respeito de quais são as frentes da psicologia. E então o ser humano ele tem a camada do caráter, a integrativa, então ele tem várias camadas ali, e isso significa que ele vai se desenvolvendo através de passar para outra camada, ele vai se desenvolvendo, onde cada um tem as suas seus desafios e as suas superações. E a última camada é a camada, vamos dizer assim, o maior da evolução de maturidade, de posicionamento. Então, por que eu trouxe a respeito disso? Que ele elenca diversos autores da frente da psicologia. Letícia, você já tinha escutado a respeito desse texto do Olavo? Não, ele foi novo para mim. Então, você está no nosso grupo? Tô. Tá, então eu vou pôr ali o texto, eu coloquei agora, depois vocês dão uma olhada a respeito. E aí, por que eu trouxe a respeito disso? Que ele hierarquizou toda forma de psicologia. Então, quando ele coloca essa hierarquia de maturidade e evolução, ele coloca ali, por exemplo, a questão assim, do behaviorismo, qual é a camada, que essas demandas dessa personalidade ela tem de demandas. E aí tem a camada ali do pulsional, né, que aí entra Freud, toda a psicanálise. Então, vale a pena essa leitura. E aí, quando a gente observa a psicologia e a frente da Bíblia, na palavra diz a respeito que nós somos transformados, nossa mente ela é transformada. E aí, alguns aspectos da psicologia, não existe uma transformação. Existe alguns aspectos, me corrigem se eu estiver errado do que eu estou dizendo. Alguns aspectos você vai levar esses aspectos para a vida. Então, quando a gente observa ali na página 23, o autor ele fala sobre as visões de como que o Sigmund Freud ele dominou ali o mundo acadêmico, né, da psicologia, e aí observa ali no material didático, mas ao mesmo tempo ele está em todos os aspectos, mas ao mesmo tempo não é tão levado a sério assim. Então, você observa alguém que é uma leitura obrigatória, mas aí quando você observa a forma como ele conduzia, será que essa forma como conduz, ele traz um ser humano maduro, né? Um ser humano que busca a maturidade. Quando eu falo isso, é a respeito de você não ser definido pelas suas circunstâncias, né? Mas você, através do conhecimento dos seus desafios, você superá-los. Então, quando a gente observa ali questões a respeito do que ele fala sobre Édipo, todas essas características, o quanto o ser humano, para Freud, está centrado nas suas pulsões do que das suas escolhas, né? Então, porque nós somos, assim, na palavra diz a respeito do domínio próprio,
O domínio próprio significa que existem, sim, as vontades, existem, sim, as questões que queremos, mas através do domínio próprio, essas vontades, elas não nos definem. São as nossas escolhas que nos levam para um caminho ou para o outro. Até aí, faz sentido? Para mim faz sentido, Renata, porque assim, ele faz essa observação, é uma construção em que ele vai descobrindo. Eu acho que por isso, acho não, para mim tá transparente. A própria hipnose entrou como uma forma de busca por esse entendimento, porque existe um pensamento mais carnal, humano, que é automatizado, né? Então a hipnose é como se fosse um transe onde a pessoa vai, né, como quando a gente passa por um lugar e a gente fala, nossa, tinha um radar ali, eu nem lembro que velocidade que eu passei, mas você passou dentro do limite. A pessoa está sobre um transe, né? Tá levando de forma automatizada, que é uma forma de defesa do organismo também, né? E ao estudar isso, ele buscou também compreender se poderia controlar isso. E o domínio próprio não está sobre esse momento, o domínio está sobre justamente tomar a consciência, né? Então eu acho que faz muito sentido isso que você está falando. E aí as abordagens vêm se complementando. Eu acho que tá certíssimo o que você trouxe. E aí aquilo que também você já tinha dito, a gente não vem aqui para exaurir o assunto, trazer todas as respostas, né? Mas eu entendo que é uma construção e que ele traz um pensamento que contribui muito para a gente entender os processos comportamentais, humanos e as pulsões, né? Aí que ele está falando, que ele se baseia, né? Tanto sexuais. Sim, e assim, eu não posso falar categoricamente, porque Freud, eu li alguns textos, mas eu não li a sua obra toda. E então isso me deixa fraca na questão de argumentação a respeito dele. Mas o que eu falo a respeito é sobre como todas essas frentes da psicologia, elas são levadas como deuses também, porque quando você não pode questionar aquilo que a academia colocou como algo verdadeiro, isso existe um lugar muito. Eles se autocolocaram como os iluminados, né? Então, quando a gente observa questões históricas, isso é um exercício mental que gosto de convidar as pessoas a fazerem. Então, ali, início da Primeira Guerra, a gente tem uma queda do espaço da igreja, onde já não existe um confessionário, existe o psicólogo, onde o psicólogo ele é colocado numa posição de destaque e a igreja ela é colocada como um lugar de manipulação, né? É lógico que o discurso do que se baseia é um discurso onde você observa pessoas repetindo basicamente: a igreja matou pessoas, a igreja escravizou pessoas, a igreja roubou pessoas. E essas defesas que eles colocam como: deixa para vocês ficar nesse canto que por muito tempo vocês fizeram isso e a sua história está de lado. Mas dentro ali da Primeira Guerra, a gente tem um lugar onde se sobe os aspectos de arte, algumas artes, alguns movimentos, e apaga ali um passado, onde existe pessoas que estão escrevendo uma nova história, que é a história contemporânea, a história que eles definem como as corretas, e o que está no passado se deixa para o lado. Deixa eu ver aqui.
esse tipo de ensino é menosprezar o aluno. A França perseguiu fortemente a igreja em razões iluministas. E essa é a questão, assim, quando a gente observa essa segmentação da nossa história, onde a gente observa discursos dizendo aquilo que está no passado, esse daqui nós manipulamos, o que importa é o novo. Então, ele literalmente busca apagar todas as nossas bases, ao invés de aprender com o que teve no passado, né? Então, quando a gente tem ali o movimento da psicologia em ascensão, um movimento onde o espaço para essas demandas em ascensão e a igreja deixada de lado, se tem alguns aspectos esquecidos. Então, quando a gente observa os hospícios, né? Os hospícios, na sua base, eram lugares onde viajantes, eles iriam ali para fazer encontros, era viajantes de missões voltados à palavra de Deus, e também eles abrigavam aqueles rejeitados da sociedade. Então, tem alguns hospícios que, ali na Suíça, nunca fui ali, mas é de pesquisa, quero ir. Tem hospícios na Suíça. Eu quero ir também, viu, Renata? Que fique claro. Não, eu achei maravilhoso. Tem um que ele faz a referência a que na Igreja Católica eles chamam de santo. Aqui eu não vou fazer a distinção, não quero trazer essa parte, mas o Bernardo, que tanto que por isso que a minha cidade recebeu esse nome, São Bernardo, ele era considerado aquele que é do viajante. Então tem ali um hospício onde trata pessoas, mas eles abrigam os rejeitados, eles auxiliam nesse tratado. E aí a gente tem um declínio desses lugares e temos um espaço onde a psicologia é o tratado, né? E aí o que começa, esse lugar onde era tratado os rejeitados, existe um lugar ali onde o psicólogo, as áreas psis, eles vão transformar essas pessoas. Então, criando comunidades terapêuticas, onde eles ali fazem aplicam as suas teses, né? Então, é lógico, essa é uma visão que eu vou dizer que ela é uma visão minha superficial, porque eu ainda estou estudando. Então, eu quero levantar mais textos a respeito desse paralelo, desse olhar. Mas quando a gente observa ali esse desenvolvimento das áreas dos hospitais psiquiátricos, toda essa parte, ele está ali para apenas a psicologia ela vai tratar. É apenas aquilo que eles acreditam que é o correto vai tratar. Então, o que eu... Isso é uma reflexão minha, né? Vocês, não sei se vocês conhecem, mas existe na história nossa diversos manicômios que viraram referências não positivas, né? A forma do tratamento com lobotomia, com diversas outras coisas, testes, né? E aí, essa própria ciência que se diziam se fazer a ciência os que eles escolhiam fazer os testes, né? Então, aí isso também é uma análise minha. Como aqui está gravado, eu falo em nome de Renata, que estou estudando, porque às vezes, como a gente está sobre a ABC2, não tive um texto da ABC2 que vai trazer isso,
mas eu vou fazer um paralelo entre clínicas de aborto com a questão de clínicas voltado para a saúde. Ali, quando se tem ali o movimento Planet, aquela movimento do desenvolvimento abortivo, a fundadora dessa Planet Parenthood, desculpa meu inglês, ela defendia o aborto e ela mesma pertencia à comunidade de Ku Klux Klan e que falavam que os negros eles eram escórias da sociedade, né? Então ela tinha ali no seu primeiro lugar foi em um bairro negro que fazia esses abortos. E aí, por que eu estou fazendo esse paralelo, né? E essas clínicas psiquiátricas, onde se faziam testes, e aí, após isso, a gente tem na história diversas clínicas que eram basicamente lugares de entulhamentos de pessoas e também um lugar onde se fazia os seus testes para e essas pessoas que faziam esses testes se consideravam melhores do que aquelas, né? Então, esse é o meu questionamento a respeito, assim, desse lugar quando se coloca alguém como Deus, né? Então, uma frente onde as suas virtudes, ela tá naquilo que ele diz que é, porque ele vai definir o que é. Então, quando existe uma ciência que se autodenomina maior, ela, como ser humano, ela vai subjugar outro ser humano, né? Eu não sei se faz sentido para vocês, mas é uma reflexão que me trouxe quando o autor ele fala a respeito. Isso, deixa eu pegar aqui. Ele fala a respeito na página 22. Deixei o simpósio com uma convicção, que aí é uma fala que é de Miller, né? Que aí ele fala assim: deixei o simpósio com com uma forte convicção mais intuitiva do que o racional, que a psicologia humana experimental, a linguística a teórica e a simulação dos processos cognitivos por computador são todas as peças de um todo maior. E de que o futuro veria elaboração e coordenação progressivas de suas preocupações comuns. Então, isso daqui é uma fala de George Miller numa apresentação. E aí eu fiquei refletindo a respeito sobre essa psicologia humana experimental, essas questões de como a psicologia ela trata o ser humano como um objeto de estudo, mas ele é um ser humano, né? Então, aquele que o trata como objeto de estudo, o outro, diminui a humanidade do outro. Faz sentido para vocês? Faz sim, eu quero compartilhar também um pensamento, Renata, mas eu queria saber se o Glauber e a Letícia querem comentar alguma coisa também. Vocês querem falar alguma coisa, Letícia, Glauber? Eu não, só estou absorvendo só. Obrigado. Ah, legal. Eu também, só estou absorvendo aqui. Maravilha, legal, que bom. Que bom que a gente está contribuindo com vocês. Para a gente também é um momento de reflexão, da gente estar aqui. A Renata estava falando sobre esse ponto, né, de como tratar o ser humano. Eu lembrei desse livro aqui do Philip Yancey chamado Alma Sobrevivente. Né? Sou cristão apesar da igreja. Né? A igreja muitas vezes se envolveu na política, e eu não critico isso, eu acho que o pensamento ocidental ele é influenciado pelo cristianismo e por isso ele tem tanta evolução científica, por isso ele tem tanto crescimento e validade, liberdade, mas também passa por momentos de grande desafio como esse que a Renata falou, né? Existem os hospícios que foram criados, e aí depois foram usados de forma
talvez aí a gente possa dizer até desumana, em muitos casos. Todas as pessoas de forma generalizada que eram marginalizados eram encaminhados para os hospícios, não em todos os lugares, inclusive no Brasil a gente tem movimentos que foram diferentes no norte, no sul do país, houve um despertar do Nordeste para cá, para a libertação aí, desse pensamento. Mas existe uma grande influência da igreja também na libertação desse próprio pensamento que escravizou e manipulou, né, de certa forma, as questões políticas e os movimentos locais dentro dos hospícios. E aí eu queria trazer, porque me lembrou o Paul Brand, na página 76 do livro do Philip Yancey, Alma Sobrevivente, ele conta a história do Paul Brand. Eu queria até ler para vocês uma parte que diz assim: agradeço a Deus pela dor, declarou Brand, com a mais pura sinceridade. Não posso pensar num presente maior a dar para meus pacientes de hanseníase, que é a lepra, né? Ele prosseguiu descrevendo a complexidade do sistema de dor que protege o corpo humano. Ainda fiz uma anotação aqui. E a dor da sociedade leva à mudança. Eu fiz essa observação aqui, tá? De 2009, porque a sociedade passa por esses momentos de dor e também se transforma. Nós precisamos, o mais rápido possível, identificar essa dor social e falar, não, é uma dor sim, nós precisamos atuar nessa dor, porque a lepra, o Paul Brand, ele como cristão, ele que descobriu a cura da lepra, a cura da hanseníase. Como que ele fez isso? As pessoas eram só enviadas para o leprosário e lá elas estavam condenadas à morte. E ele abandonou a carreira dele, ganhava muito bem, saiu do país dele, foi para a Índia morar num leprosário e Deus revelou para ele que ele criou a dor também, porque a dor é um sistema de defesa do corpo. E a hanseníase, a lepra, a pessoa não sente dor. E é por isso que a infecção vai aumentando, porque o corpo não combate aquele problema, aquilo que está corroendo o corpo. E aí o que eu convido nós a pensarmos como cristãos em defesa de uma mente saudável, de uma comunidade cristã saudável, e em defesa da nossa sociedade também. A Bíblia diz lá em Crônicas, né, se o meu povo se humilhar, né, eu vou se arrepender dos seus pecados, eu vou sarar a sua terra, eu vou fazer isso. E eu acredito que esse se humilhar é justamente isso, a gente identificar esses erros o mais rápido possível. Isso tem a ver com ética, com moral, tem a ver com a gente olhar para as virtudes cristãs que Deus tem revelado através da sua palavra, da Bíblia, para nós, e a gente entender que isso não está de acordo com o caráter de Cristo, com aquilo que Deus trouxe para nos revelar, e a gente poder se conectar com essa dor mesmo, não se entristecer ou tentar esconder os erros, mas, como o Tiago disse também, confessar os nossos pecados uns aos outros, para a gente poder compreender. E aí, por fim, eu queria finalizar com esse versículo que eu estou colocando no bate-papo aqui para vocês, que é Tiago 4,8, que diz assim: aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês, pecadores. Limpem as mãos. E vocês que têm a mente dividida, como a Renata estava falando lá, né? Eu trouxe aquele momento também sobre a mente dobre, a mente que não está alinhada com o pensamento e com o propósito de Deus. E purifique o coração. O purificar o coração tem a ver com isso, com tirar toda a lepra, identificar aquilo que talvez esteja amortecido pelo mundo e que pareça comum. Mas comum para o mundo é o medíocre. Para Deus o normal é a abundância, é a excelência, e nós temos que promover isso. Eu entendo que a importância da gente se aproximar de Deus é muito importante nesse momento, para a gente entender quais são os deuses que esse mundo está apresentando para a gente tirar eles do meio do nosso caminho, porque eles são passageiros, eles nunca serão e nunca vão ser, nunca foram, apenas Deus é, a Bíblia diz, né? Ele não foi e nem vai ser, ele já é para sempre. E aí a gente pode sim ter uma mente com clareza e com o coração purificado.
E uma coisa assim que a respeito, né, que você trouxe sobre essa questão da mente dividida, né? Quando Jesus ele é direcionado ao deserto para enfrentar o diabo, assim, que o Espírito Santo ele auxilia nesse enfrentamento. O diabo ele se veste de imitações. Então, quando a gente observa ao longo da nossa história, né? Então, a gente tem movimentos LGBTs, o que não importa qual utiliza a bandeira do arco-íris, mas a bandeira do arco-íris, Deus ele diz a respeito que quando ver um arco-íris, lembrar deles. Então, na palavra, ele diz a respeito sobre o arco-íris, lembrar de Deus. Então, quando a gente observa as universidades, a universidade, ela foi um lugar, então, onde tinha uma igreja, ali tinha uma escola, que ali se desenvolveu a comunidade do estudos. E hoje a gente observa uma tomada de posse de outras formas de pensar. E o mesmo ocorre com a psicologia. A psicologia ali quando a gente observa, não sei se vocês, eu ainda estou estudando também muito sobre ela, eu gosto muito dessas questões de saúde voltada àquilo que Deus fez, é o que a gente se alimenta. Então, tem para a Igreja Católica, ela é considerada uma santa, que é a Idelgarda. Eu não sei pronunciar o nome dela. Ela viveu na época medieval, e ela trazia seus estudos sobre a alimentação, sobre as questões da observação de ervas e como essas ervas elas se manifestavam no corpo. E aí você observa depois de de uma jornada dizendo a igreja sempre foi contra esse posicionamento, eles queimavam as bruxas, né? Então tira o lugar, como hoje é muito habitual de dizer, o lugar de fala, dizendo, não, vocês nunca apoiaram isso, sendo que tinham estudos a respeito, tinha um lugar onde, é lógico, essa é a parte. Até isso se transformar em um lugar de estudos, a Idelgarda ela passou por alguns processos de conflito, de falar, não, isso aqui que eu estou estudando, isso é importante sim para a igreja. Não significa que vai ser fácil. Não sei, a gente vai ter que quebrar os grilhões também da nossa própria comunidade, mas ela teve a sua voz ali, entende? Então, diversas vezes eu vejo a parte assim do que é o que diz a respeito que é a oposição à palavra de Deus, dizendo sobre, não, mas vocês condenaram. Ué, quem nunca precisou condenar, falar assim, por exemplo, aqui, eu não sei vocês, mas um dia eu escrevi carta para o Papai Noel. Eu acreditava naquilo. Eu escrevi, eu fui no correio e eu achei que o Papai Noel ia me responder. Hoje eu não acredito mais. E tá tudo bem, não tem um drama nisso. A gente observa um aprendizado e depois a gente pode falar, não faz mais parte. Isso é a transformação de mente. Então, eu sei que é um exemplo simplório, mas é a forma leve de ver. Nós, dentro como cristãos, tá tudo bem, a gente fala, não, isso daqui não tá certo. Mas aí depois alguém fala, não, olha isso aqui, ó. Isso tem fundamento? Fala, tem fundamento. É a mesma coisa, né? E essas questões, assim, que existe uma controvérsia muito grande dentro
da igreja, dizendo assim o que é certo, o que não é certo, e a gente vai enfrentar isso. E a gente vai ter que se posicionar, levantar. Não vai ser fácil para, por exemplo, Letícia. Letícia, nem te perguntei. Você é de alguma comunidade cristã, alguma igreja? No momento, não, eu estou mudando de cidade, então quando eu chegar lá, que eu vou para algum lugar. Ah, entendi. Você está indo para onde? Para Itanhaém. Olha, que delícia. Ó, se quiser, eu sei que temos bola de neve lá, mas aqui, como eu disse, você fica à vontade, mas se precisar, pode me chamar no privado, que eu posso entrar em contato com o pessoal para te receber. Ah, eu agradeço muito. Eu realmente queria indicação de algum lugar. Ai, maravilha. E aí depois eu te chamo no privado, e é sobre essas questões, assim, sabe? Eu lembro de um dia que eu tenho um fundamento, eu vou dar uma voltinha para dizer a respeito. Teve um dia que meu pai estava aqui conversando com a minha tia, falou assim, e aí, você já teve a promoção no lugar onde você está trabalhando? Aí minha tia falou, não, eles não dão espaço para isso. Aí meu pai pegou e falou assim, mas você tem que conquistar esse espaço, ninguém vai dar de mão beijada para você. Não vai ser alguém que vai falar assim, olha só, esse lírio do campo maravilhoso, vamos dar uma bonificação. É através do nosso trabalho que a gente mostra a autoridade. Então, por que eu estou dizendo a respeito disso? O que o mal utiliza para combater quando quer falar, argumentar sobre os cristãos não auxiliam o desenvolvimento. Fala assim, vocês são contra vocês mesmos, ali, ó. E a gente, em sabedoria, fala assim, olha, a gente vai repelir algumas coisas, até mostrar que tem fundamento, sim. Não aceitamos qualquer coisa aqui, não, né? Então, quando tem até uma parte aqui do discurso, que está na página 24, que eu anotei aqui, que é o Keep It Real, mantendo a real. Rios disse assim, a ciência não é dogma, suas afirmações são ora provisórias, ora mais convincentes. As situações mais difíceis de retratar é quando existe um forte consenso, mas algumas discordância, controvérsia, confrontação, ceticismo sobre a ortodoxia tem um forte apelo público. E aí ele traz aqui como citação de um discurso. Então, a gente tem essas questões. Paulo, você quer dizer alguma coisa, que eu percebi que você pegou um livro aí? Eu acredito que você tem algo maravilhoso a acrescentar. Não, eu estava pensando aqui sobre uma parte que ele fala do processo da evolução mental, né? Então, o que eu imagino? Eu imagino que hoje, quando nós enfrentamos uma academia que não se recicla, hoje a gente tô falando de América Latina, do que eu tenho observado, não tem se reciclado quanto a grade curricular, né? Parece que ela está presa mesmo numa grade, né? Não é um conteúdo do qual a gente tem muitas novidades, né? Eu tive contato com alguns outros professores de universidades fora do país, de psicologia, em que as grades curriculares saíram, né? Abriram seus portões e tem novidades, trazendo conteúdos novos. Não que a gente não tenha algumas faculdades no Brasil de psicologia que estejam trazendo alguns outros pensamentos, né? Mas dentro dessa abordagem, a gente pode falar, por exemplo, sobre o HeartMath, né? Que influenciou grandemente a inteligência emocional. E aí a gente tem Harvard, o professor de psicologia, que influencia muito lá, e tem livros escritos sobre psicologia e a parte de inteligência emocional. Não vou ficar fazendo propaganda e publicidade dele,
mas eu quero ir para essa parte do coração, que é o quê? A Bíblia fala já sobre o coração, mas parecia uma coisa muito poética, né? E aí, há 30 anos atrás, o Instituto HeartMath na Califórnia, que seria a matemática do coração, um instituto científico sem fins lucrativos, descobriu que as emoções realmente estão ligadas no coração. E ele influenciou também a neurocardiologia. Então, eles estudaram dentro de um ambiente controlado toda a parte de... como que se diz? Toda a parte geral, né? Tanto bioquímica, física. Então, o campo magnético da Terra influencia também no comportamento dos seres humanos, né? E existe um campo eletromagnético que sai do coração e que envolve todo o corpo. O campo eletromagnético da mente, ele tem 2 centímetros para fora do crânio, né? Então é possível fazer um exame com eletroencefalograma. E eles descobriram que o coração ele tem uma frequência e que emoções disfuncionais geram uma frequência incoerente que influencia em todo o corpo humano. Já as emoções que são funcionais, elas são regeneradoras, elas promovem mais energia para o corpo e elas têm uma onda eletromagnética que ela envolve todo o corpo e que ela promove uma coerência em todo o corpo, seja hormonal, seja bioquímico, né, biofísico. E aí a gente vê que a Bíblia já estava correta, né? Então, hoje a gente pode estudar sobre isso sem preconceitos e entender que o coração, eles afirmam inclusive que o coração comanda 80% do cérebro e o cérebro só 20% do coração. Pelo nervo vago existe esse controle. E isso não é ensinado na graduação. Eu não acredito que a gente precise exaurir esse assunto dentro da graduação da academia, mas isso ia trazer uma expansão, uma compreensão, e acredito que possa trazer para quem está nos ouvindo aqui ao vivo ou gravado no YouTube, de explorar, de buscar mais, não de tomar isso como toda a verdade absoluta, mas falar, peraí, deixa eu entender um pouco mais sobre isso, deixa eu ir atrás. Então existem livros na Amazon, que a Amazon já traduziu para o português, tem a distribuição deles, do Instituto HeartMath, que seria Matemática do Coração. E quantas vezes nós nos limitamos, assim como a academia tem se limitado no Brasil e na América Latina, de não buscar mais conhecimento novo, e a gente fica na mesmice. Fala, peraí, o que Deus tem para me revelar hoje? Era isso que eu queria abordar, porque me incomoda muito e me traz uma indignação boa de despertar os meus colegas, os meus pares, as pessoas que estão ao meu redor, para que a gente não se conforme com esse mundo. A Bíblia diz para a gente não se conformar. Não se conformar significa justamente que a gente tem que buscar mais de Deus, entender como nós podemos alcançar o coração de Deus, estar em coerência com Ele. Ele tem revelações maravilhosas e lindas para nós. Esse é um tema que eu sou apaixonado, assim, a inteligência do coração e como o coração influencia o nosso comportamento. É muito gostoso, é muito bom. E aproveitando essa palavra, assim, o Malcolm Gives, na página... Mutou, Renata, tá mudo. Aí, aproveitando essa palavra, Malcolm Gives, é que eu deixei meu mouse em cima do negócio, aí quando eu apoiei o livro, ele mutou sozinho. Então, Malcolm Gives, ele coloca na página 25, no parágrafo 2, ele fala, 3, os psicólogos não são os únicos que entendem a natureza humana. As peças de Shakespeare estão repletas de percepções psicológicas profundas sobre a natureza humana. Não sei falar esse nome. Sally Shuttleworth. Ah, gente, que nome difícil. Sally Shuttleworth
da Universidade de Oxford, lembra-nos que a psicologia do desenvolvimento não começou com Jean Piaget, mas na literatura. Ela comenta que, como livros de Dickens e a família Rotet, eu não sei se pronuncia assim, mas eu trouxe uma visão mais francesa para pronunciar essa palavra, representam a mente da criança dentro para fora e tiveram uma enorme influência na psicologia e na psiquiatria infantil. Shuttleworth acredita que o início concreto da psicologia infantil remonte ao livro de Charles Darwin, a biografia Sketching of a Infant, esboço biográfico de uma infância, em 1877. Mesmo alguns livros da Bíblia, como Provérbios, Salmos, estão repletos de percepções profundas da natureza humana. Então, esse trecho aqui é muito sábio, né? Quando a gente observa, os psicólogos não são os únicos a entender a natureza. Quando nós observamos um autor escrevendo, ele observa a realidade, ele observa ali as formas como aqueles seres humanos vivem. Então, num livro como A Morte de Ivan Illich, a gente observa um cara que viveu a vida toda com os rótulos da sociedade e ali no seu leito de morte percebe que teve uma vida vã. E aí as pessoas, o como ele enxergava, quanto isso tem uma natureza rica da compreensão do ser humano. Como que as obras, algumas obras, elas são tidas como clássicos, não é à toa, é porque elas ecoam na alma dos seres humanos. E essas leituras, a leitura de um livro clássico, elas nos auxiliam para a gente saber sobre atitudes heróicas, atitudes não heróicas. Então, quando a gente tem um livro, que eu estou olhando aqui para cima, para lembrar de alguns livros para citar, como O Hobbit, a letra era não, As Cidades Invisíveis. Isso, do Ítalo Calvino. Ah, É. eu não li ele. Ah, sensacional. Eu gosto da parte criativa e, nossa, foi um... Eu li um outro livro dele que eu não gostei, mas esse eu adorei, assim. Eu não conheço, depois eu vou pesquisar. Então, aí estava falando do Hobbit, né? No livro do Hobbit, você vê um desenvolvimento do bolseiro, não sei se vocês já viram. E aí você vê um bolseiro no início que está ali meio acuado para a aventura, que você observa que ele fala, não, eu vou viver e morrer aqui, mas quando ele é chamado para a jornada, ele vai se desenvolvendo, tomando atos de coragem, né? E você percebe isso. E aí você vê um contraste com um Gollum, né? Que a forma como ele vive, o Gollum ali, lembra do My Precious no filme? Então, como que é a forma como ele vive? Então, essas questões, existe um apoderamento da psicologia para dizer o que é importante ou não para o desenvolvimento da alma. Mas existe uma realidade que diz o que é importante. Então, quando a gente observa um livro, mesmo aqueles que não crê, no livro de Provérbios, que é o livro que eu estou me debruçando agora para esmiuçar, para comer, assim, com arroz e feijão da palavra. Você vê, assim, uns ensinamentos para a vida. Então, como que você vai desconsiderar esses ensinamentos, né? E aí observa, por exemplo, tem
tem várias passagens, quando a gente entra no livro de Provérbios ou nos Salmos, que elas são estruturas, alicerces, chaves poderosas para uma transformação da mente. A Bíblia toda ela é. Não estou dizendo que somente esses livros, mas elas, como o autor diz aqui, elas são entendem a natureza humana, né? Então, não é sobre o que uma diretriz diz, mas sim o que a realidade diz. Por que eu falo sobre isso? A realidade, ela diz a respeito que essas verdades, ela transforma os seres humanos. Então, quando a gente observa o discurso dizendo não, isso não é importante. O que importa é ir aqui. Você fala, tá, eu não preciso dizer que a grama é verde para dizer que ela é uma grama verde. Então, nós precisamos, com o manejo da palavra, falar assim, olha, eu sei que você está dizendo isso, mas vamos entrar aqui nos aspectos sobre estas questões. Isso. A importância dessa parte. Porque senão, o que acontece? Vai entrar, é lógico que também eu não vou esmiuçar Nietzsche aqui, né? Não é a minha pretensão. Senão vai entrar ali como Nietzsche no super-humano, quando em Zaratustra ele trazia essa questão do desenvolvimento, da construção do super-humano. Nós vamos tentar trazer para a Terra a construção desse super-humano. E aí isso é o princípio da eugenia, o princípio da parte de dizer existem seres humanos melhores e piores, e esses daqui eu vou eliminar. Então, isso não é uma visão bíblica. A visão bíblica é que todos nós somos criaturas e que Deus quer chamar de filho. Então, é a respeito disso. Não estamos aqui para segmentar, não somos os seres humanos, o super-humano, né? Não fazemos essas distinções. Somos pecadores e estamos em busca, assim como Paulo diz, estamos em busca de chegar e finalizar ali com o bastão e dizer: combati um bom combate, passo que agora estou indo para o colo do Pai, né? Então, é sobre essas reflexões desse primeiro capítulo que eu acredito que são as partes importantes, né, que ele aborda. Então, a psicologia, ela não ela auxilia na orientação da mente, mas ela não detém o que é o ser humano. Ela não é o arcabouço inteiro. Ela é uma das partes, né? Ela é um dos como eu não sei se é Freud que coloca isso, o iceberg. É Freud? O iceberg, que é aquilo que está visível e o que está embaixo é o que são as influências para os seres Eu sei que humanos. existem várias referências de pessoas que falam sobre isso com relação a ele, por questão do inconsciente. Mas eu não sei se ele realmente aborda dessa forma, Renata. Então, eu não sei, eu só sei que sempre quando eu vejo Freud, o senhorzinho Freud, tem ali o iceberg. Mas é basicamente isso, a psicologia ela tá nesse iceberg. E que o ser humano ele é muito mais complexo, a identidade do ser humano ela não está na psicologia, mas ela está em Deus. E através da psicologia a gente pode conhecer a nossa identidade, mas que primeiro nós conhecemos através de Deus, né? Então, eu coloquei essas são as minhas percepções desse capítulo. Se vocês quiserem abrir o microfone para falar a respeito do que vocês perceberam, Glauber, não sei se você quiser falar também um pouco daquilo que você percebeu no livro.
Sobre a questão do iceberg, o Freud, eu não sei se foi ele que utilizou essa ilustração, eu não me lembro. Mas eu sei que é muito utilizado hoje na psicanálise, não muito, na verdade, porque não são todos os psicanalistas que falam sobre subconsciente, né? Mas esse iceberg é utilizado para falar sobre inconsciente, subconsciente e consciente. No caso, consciente é a parte que fica para fora, né? Tudo que o sujeito tem consciência. O subconsciente é o que fica entre os dois, né? O inconsciente é o que está submerso. E aí ele fala sobre a questão do inconsciente estar muito mais presente, ser muito maior e mais influente no sujeito do que as pessoas imaginam. Não, obrigada, Letícia. É bem isso. E eu acredito que eu gosto de transformar a palavra subconsciente com cosmovisão, né? Porque aquilo da forma como nós entendemos a realidade é o que é alimentado pela nossa cosmovisão. Sei que é uma palavra que está ali batida, mas eu não sei falar alemão, então não vou me arriscar a falar lá o Weltanschauung, não sei lá como fala, mas a cosmovisão é a forma de ver o mundo a partir de tudo que você tem de crenças, tem de traumas, tem as influências culturais, então tudo que alimenta a sua visão de mundo, né? Glauber, se quiser também se manifestar, também fica à vontade. Não, eu tô tranquilo, Ana. Eu tive algumas dificuldades com alguns pontos, mas essa área de psicologia, entender, durante a semana eu conversei um pouco com a Letícia, ela explanou algumas coisas para mim. Então, é só agradecer mesmo esse tempo. Eu anotei algumas coisas que eu vou dar uma pesquisada depois que vocês falarem, para me aprofundar um pouquinho. Olha, eu vou dizer que eu tive muita dificuldade e ainda tenho, porque nesse primeiro ponto, como eu falei no início, são tantas citações dentro de pequenos trechos que as citações, ela é um livro à parte. Que aí você observa, você fala assim, por exemplo, em diversos discursos que ele traz, ou até mesmo que nem essa Sally, aí você vai indo atrás, é um desdobramento. Então, temos um livro dessa espessura, mas que o complemento cada vez mais traz outros, muito mais rico, né? Então, é um texto complexo. Só do capítulo 1 aí ele dá 10 referências, né? Para você fazer uma leitura complementar, então é muita coisa. Paulo, se quiser também. Poxa, eu estou super satisfeito com a leitura, estou feliz, porque eu gosto de leitura assim, que me desperta para querer ler mais, para buscar novos conhecimentos, e vou me colocar à disposição. Eu coloquei no nosso grupo do WhatsApp. Quem não está no nosso grupo do WhatsApp, está assistindo a gente, quiser participar também, é só falar com a gente, clicar nos links. Eu disponibilizei um link para responder um questionário do VIA, o VIA Character, que tem aproximadamente 80 perguntas, que é para nos auxiliar dentro da psicologia positiva, para conhecermos as nossas forças de assinatura. E aí a gente consegue entender um pouquinho mais como contribuir, como que a gente pode potencializar as nossas forças. Então estou me colocando à disposição também para quem já respondeu, quem vai responder, para a gente ter um momento juntos, para eu ajudar a entender o resultado. Contem comigo. E como a gente está chegando no final, Renata, eu posso fazer um pedido?
Eu queria saber de vocês por que valeu a pena a gente estar aqui hoje. Vai conduzindo, escolhe pessoas. Então você primeiro, Renata. Primeiramente, valeu a pena porque Deus ele tem abrido portas, ou eu estou ali com a chave para abrir a porta, né? Porque você está com a chave não significa que ainda a porta foi aberta. Então, Deus ele tem me convidado para cada vez mais estar dentro do mundo acadêmico. E uma das questões, assim, hoje a gente está no mês de setembro, que é um mês para falar sobre a saúde mental e principalmente um alerta a suicídio. E um dos aspectos, assim, que as pessoas, elas têm uma dificuldade é a respeito da questão de a síndrome do impostor, né, de dizer, será que eu sou boa o suficiente? Será que eu sei fazer? E antes que isso se instale em mim, eu busco trazer profundidade no conhecimento e principalmente quebrar meu orgulho para dizer quando eu não sei. Então, esse encontro valeu a pena porque isso cai por terra, porque é através do conhecimento que eu vou cada vez mais sendo transformada, tendo manejo do meu conhecer, mas é através da palavra que quebra o orgulho em mim para dizer, eu não sei, eu preciso buscar mais, por isso que eu estou nesse grupo. Então, isso foi bom, porque eu sei que está me preparando para batalhas incríveis na frente. Muito bom, Renata. Obrigado por compartilhar. Letícia, ladies first, it's your time. Para mim, o tema foi muito interessante, assim, porque durante a minha formação, eu ficava me questionando muito de como que eu ia fazer esse link entre a ciência que eu estava aprendendo e Deus, sabe? Mesmo que na minha cabeça fizesse todo sentido de que os dois são inseparáveis, é igual você tinha falado, né, no seu curso, que como as pessoas não conseguem ver Deus aqui, e eu via muito isso. Só que na prática, no dia a dia, é um pouco mais complexo, né? Que tem aquela coisa de você, como que eu vou fazer, sabe? Porque nós, como cristãos, eu acho que não tem nem como a gente fazer um trabalho e tirar Deus dele. E aí eu acho que vai ser muito importante para mim, na minha profissão, na minha vida também, aprender com vocês. E é isso, eu gostei bastante. Muito bom. Gratidão aí, Letícia. Obrigado por compartilhar. Meu brother Glauber, tá com você. Abra seu microfone, abra seu coração. Foi bastante gratificante para, que nem você comentou do livro aí do Philip, né, do Yancey, ele é uma alma sobrevivente apesar da igreja, né? E você hoje, né, tem muito da igreja, né, das pessoas reclamarem, vamos dizer assim, né, da igreja, mas aqui nós estamos sendo igreja, né? Colocando tempo, né, à disposição. Eu nunca os vi pessoalmente, mas estamos aqui sendo igreja, né? Se aperfeiçoando, se moldando, sendo vulneráveis a ponto de um compartilhar, de um ensinar. Então é um crescimento, não só de conhecimento, mas como igreja, né? E que nós possamos, né, cada dia mais se desenvolver pela graça de Deus, que Ele possa abrir nosso entendimento, né? Que a gente também possa exercer, né? O que nós estamos aprendendo, né? Estar, que nem a Renata compartilhou no começo, né? Estar preparados para a batalha, né? Porque o Senhor, Ele nos deu todo esse equipamento para o avanço, né? A gente tem que resistir, mas tem que avançar, tem que ir para cima, né? Então,
foi bem gratificante essa parte, né, de não só do aprendizado, desenvolvimento aqui do livro, né, de aprender uma área para mim que eu não tenho bastante conhecimento, nenhum conhecimento, vamos dizer assim, mas para mim fica essa lição assim de ver a igreja, a beleza da igreja e o que ela pode fazer, né? Enquanto alguns, vamos dizer assim, estão magoados, feridos, né, com a igreja, mas ela tem uma beleza imensurável que a gente precisa colocar à tona, né? E eu vejo que hoje isso é uma dessas partes, né? É isso. Uau, obrigado, Glauber. E a fala do Glauber, da Letícia, da Renata, me faz pensar no amor de Deus. Porque nós estamos aqui por causa desse amor. E olha que interessante, a Renata é do Bola de Neve, né? A Letícia está em transição porque está mudando de cidade. O Glauber é da Nazareno. Eu, Paulo, sou do Templo do Renovo de Deus, ali na Rua do Retiro, aqui em Jundiaí. E cada um é de uma placa diferente, mas nós estamos aqui por causa de uma pessoa. Deus é uma pessoa, Jesus é uma pessoa. E foi por causa desse amor que sobressai qualquer placa, sobressai qualquer coisa, nós estamos aqui juntos, né? Mostrando que nós podemos fazer a diferença, podemos buscar a Deus, servir a Deus, amar a Deus acima de todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos, né? Contribuindo, compartilhando. E aí eu quero parabenizar o Glauber, né? Convidou a Letícia. Letícia, obrigado por estar aqui com a gente. A gente já vê esse coração de líder do Glauber, né? Só um líder tem um coração assim de estar realmente levando para os outros aquilo que ele falou, poxa, isso é bom. Então eu convido você que está assistindo a gente na gravação, convido a Letícia que está vindo hoje pela primeira vez para convidar alguém também, para a gente exercer esse amor e levar o amor de Cristo para quem quer, né? Para quem quer mais desse amor, desse carinho, e que a gente possa fazer muito mais do que aquilo que a gente acha que é capaz. Como a Renata falou, ninguém vai chegar e falar assim, nossa, que bonitinho que você é, deixa eu ajudar você, né? Você tem que se mostrar também, você tem que pedir, dar o seu primeiro passo, tá aqui com a gente, servir, e a gente está aqui para isso também, para servir e trazer o reino de Deus e a justiça dele, que é uma justiça que não faz distinção de pessoas, não tem cotas, a gente não tem discriminação, como a Renata falou, da questão da eugenia. Então, só de falar de tudo isso, olha quantos princípios que nós trouxemos aqui, que coisas importantes. Eu saio daqui com uma palavra. Eu estou renovado, com a minha mente renovada e com, assim, poxa, só um coração grato por vocês estarem aqui comigo, porque se vocês não tivessem aqui, que sentido teria, né? Se eu tivesse aqui sozinho, eu e a Renata, já estaria bom. Mas tá o Glauber, tá a Letícia, então eu imagino até onde a gente vai chegar, né? Começa assim, é uma pequena semente, eu tô vendo essa semente crescer, então eu agradeço a vocês, muito obrigado. Eu quero aproveitar esse ensejo todo, né, de agradecimento e principalmente de percepções. Glauber, você ia falar alguma coisa? Desculpa. Imagina! Tem uma frase que ela me marca muito, que eu não vou lembrar, acho que é o Eliot que disse, né? Que pequenos números não fazem nenhuma diferença para Deus, né? Não há nada pequeno onde Deus está. Então, é uma coisa que tem falado comigo desde que eu comecei a minha trajetória no cristianismo, né? E não há nada pequeno onde Deus está, né? E eu acho que em Zacarias, eu não vou lembrar a referência, 4:10 ou 6:4, alguma coisa assim, que fala que e quem despreza os pequenos começos, né? Eu sei que vocês já estão aqui já faz um bom tempo, né, nesse estudo tudo, mas sempre há pequenos começos, né? E Deus ele não faz nada pequeno, né? Porque ele é um Deus de grandeza, né? E a gente precisa enxergar a beleza nisso, né? Enfim, era isso que eu queria dizer. Amém. E é aquela coisa,
Às vezes a gente pode estar vendo uma nuvem do tamanho da nossa mão, mas a gente não tem dimensão de quanto que vai chover depois disso, mas a gente tem que ter fé, né? Então, que seja uma chuva torrencial de conhecimento em Jesus, essa pequena nuvem, né? E aí, aproveitando esse ensejo de agradecimento, quero também convidar vocês, a gente ali no grupo tem um link para vocês preencherem qual assunto vocês queiram também abordar. Então, vocês podem conduzir o estudo. O que significa esse conduzir o estudo? Você ser responsável de puxar a palavra, pode utilizar PowerPoint, quem gosta de PowerPoint pode utilizar, trazendo slide, trazendo referências dos textos, fiquem à vontade. O próximo encontro será no dia, pera que eu tenho que abrir aqui, no dia 25 de setembro, que aí a gente vai abordar qual é a relação entre mente e cérebro. Eu me coloquei como responsável de trazer esse assunto, mas quem quiser trazer comigo, fica à vontade, e aí a gente pode combinar de como trazer. E precisamos de pessoas para também trazer, porque o protagonismo ele é de você também se arriscar um pouco, você falar assim, eu quero trazer, eu quero falar. Então, temos aqui, a gente fez uma divisão até o sexto para não dividir tudo até o final do livro, para deixar espaço para as pessoas que vão chegando. Então, tem até que ponto sou livre, livre-arbítrio. Ai, meu Deus, eu tenho uma dificuldade com R, livre-arbítrio e determinismo. Aí tem o quarto, que é determinismo, genética e gene de Deus. Quinto, os experimentos de Benjamin Libet, defeito e o mito do livre-arbítrio. Mas será que tudo está no cérebro? O surgimento da neurociência social. Então, temos esses tópicos. Quem tiver interesse, pode já deixar o link ou também procurar a mim ou o Paulo, que nós coordenamos esse grupo. Vocês estão mais que convidados para partilhar, porque dessa forma tem ali a psicologia do aprendizado, que quando compartilhamos, nós aprendemos muito mais. Então, isso é uma forma de vocês se aprofundarem no conhecimento, se arriscando um pouco, falar, trazendo essa parte, e no final de tudo, fica tudo bem. Eu lembro do primeiro dia, quando eu trouxe, eu não conseguia nem respirar de nervoso. Não que esse nervoso que é o temor e tremor pela trazer um conhecimento pela palavra, né? Não, isso sempre vai não importa do que seja, eu vou ter esse temor, mas a confiança você vai conquistando aos poucos do tempo. Então é isso, pessoal. Eu quero agradecer. Vocês estão mais que convidados para se envolverem mais, para trazer. Quero agradecer cada um de vocês que estiveram aqui essa manhã, que é o que cada um de vocês nesse mosaico de agradecimento trouxe. E eu quero terminar em oração. Então, eu vou pedir para o Paulo nos conduzir em oração, porque, como o Glauber bem disse, nós aqui estamos como uma igreja, porque onde dois ou mais estão reunidos, nós estamos aqui como igreja em Cristo. É isso mesmo. Agradecer a quem nos assiste a gravação também. Nós encerramos aqui, nós vamos orar, vou pausar a gravação. Então, curta, compartilhe e a gente se vê no próximo vídeo.